Talvez esse seja o vídeo mais completo que você vai encontrar sobre o sistema de monitoração por fone de ouvido. Eu vou te passar tudo, ou basicamente tudo que você precisa saber para você implementar esse sistema de retorno por fone, bem como as principais vantagens que você tem de ter esse tipo de retorno e algumas características como possibilidade de ligações, coisas que você pode fazer como PowerPlay, amplificador de fone e muitos outros assuntos. Então acompanha a gente até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. De praxe também, como é costume aqui do canal, eu sempre falo, eu não sei onde está aparecendo agora, acho que está aqui do meu lado esquerdo, escrito House Mix Sonorizacão. É o Instagram nosso, da nossa página. Siga a nossa página, a gente posta conteúdo todo santo dia lá, sobre áudio para a igreja e seus derivativos. Também aqui embaixo tem um link para o nosso grupo no Telegram. É um grupo maravilhoso e geralmente as pessoas discorrem mais por lá e a gente tem um contato mais próximo, a gente consegue aprender melhor. Então, tô deixando aqui embaixo também para você poder entrar lá. Sem enrolação agora, vamos ao que interessa. Eu vou falar agora 8 vantagens que você tem de implementar um sistema de monitoração, um sistema de retorno por fone de ouvido na sua igreja. A primeira vantagem é que você pode diminuir o volume ou a pressão sonora no palco ou no altar. Muitas vezes, alguns templos ou igrejas, a acústica não é tão legal assim para que a gente fique com tanta pressão sonora lá dentro. E isso acaba gerando um ruído maior dentro da nossa área e impedindo a gente de ter uma clareza melhor do nosso som. Com o sistema de retorno por fone, a gente pode tirar, por exemplo, os cubos ou amplificadores do palco ou do altar e poder ter esse sistema de retorno de monitoração somente nos fones de ouvido. Dessa forma, a gente elimina o SPL, né, o volume, a pressão sonora que está no altar, e possibilita que esteja só no ouvido do músico ou do cantor e elimina ou evita ou ameniza algum tipo de ruído, ou interferência ou reverberação indesejada dentro da igreja. Uma outra vantagem é que praticamente a gente tem zero problemas de interação com o PA. É comum quando a gente está lá operando o PA na mesa, lá no meio da igreja, por exemplo, e a gente tem, por exemplo, o som da guitarra. A gente tem o som da guitarra que chega na nossa mesa e tem o amplificador da guitarra que está lá no altar. Às vezes, eu sinto que a interação entre essas duas fontes sonoras, elas são totalmente corriqueiras, elas acontecem. E às vezes, se a acústica não é muito boa, ou se eu tenho alguma diferença de volume ou nível, ou até mesmo a equalização, eu tenho um problema de interação entre essas duas fontes. Nesse caso, o sistema de monitoração de retorno por fone de ouvido pode ser útil nesse sentido. Eu posso optar por não utilizar mais o cubo, o amplificador da guitarra, e usar somente o sistema de retorno para o músico, para o guitarrista, por fone de ouvido. Uma outra vantagem que a gente tem no sistema de retorno por fone é maior clareza no som que é percebido. Isso se deve ao fato de que praticamente o seu sistema de retorno está ali do seu lado, no seu ouvido mesmo. E isso te ajuda a perceber com mais clareza as notas que você toca, ou as nuances, ou as alturas que você alcança no canto. Enfim, acaba sendo melhor do que ouvir o som de uma caixa acústica nesse sentido, justamente porque no caso de uma caixa acústica, onde o monitor, eu tenho as interações com o ambiente. E lembra que eu falei que se uma vez a igreja não tem uma acústica adequada, eu tenho problemas de inteligibilidade do som? Pode ser que nesse caso eu não consiga identificar exatamente com precisão o que eu estou fazendo. Então o fone de ouvido, nesse sentido, ajuda bastante. Eu tenho o som diretamente no meu ouvido e eu consigo identificar com maior clareza o som ou sinal que eu acabei de emitir. Uma outra vantagem muito interessante no sistema de monitoração por fone é que existe a possibilidade da banda e dos músicos ou cantores ensaiarem em silêncio, justamente porque se todo mundo estiver com fone, com exceção do baterista, obviamente, por se tratar de um instrumento acústico, né? Mas se todo mundo estiver com fone de ouvido ensaiando e o técnico de som abrir somente a via do fone de ouvido, eu não tenho problema de volume ali no altar. O único volume aparente, de fato, seria o da bateria acústica, mas essa, se estivesse dentro de um aquário ou de alguma isolação correta, também não seria um problema tão grande. Um outro benefício também é a possibilidade de você usar um metrônomo. Enquanto você está tocando, tem um metrônomo lá tocando junto com você de fato e te ajudando no ritmo. Isso daí você não conseguiria fazer num monitor de chão, até porque, pensa, você está lá tocando e tem alguma coisa batendo constantemente. Os irmãos não iriam entender nada. Outro benefício, o sistema como um todo é um sistema de fácil transporte. De fato, você tem o seu amplificador de fone e os seus fones praticamente. No caso dos monitores e caixas acústicas, acaba sendo um pouco inviável justamente pela questão do transporte. Uma outra vantagem também, e essa é muito importante, é que com o sistema de monitoração por fone de ouvido, você tem a possibilidade de comunicar com o técnico e o técnico tem a possibilidade de se comunicar com os músicos. Justamente porque ele pode pegar praticamente um microfone lá do lado da mesa de som, falar e abrir os nossos microfones somente para os fones de ouvido dos músicos ou cantores. Aí ele pode falar alguma coisa, os músicos também podem, se tiver esse microfone de comunicação, falar alguma coisa lá do altar e o técnico entender, e isso pode ser trocado tranquilamente, sem problemas.
O que não seria possível se não tivesse fone. Imagina você tá lá tocando no meio do culto e aí o técnico vai lá e fala, pô, abaixa a guitarra aí que tá muito alto. Aí tá tirando, né? No meio do culto ninguém vai entender também nada. A oitava e última vantagem que eu encontrei, existem várias outras, mas essas são as que eu encontrei, é que possibilita também a melhor execução dos músicos ou cantores. Justamente porque, pelo fato deles estarem ouvindo com melhor precisão, com melhor inteligibilidade aquilo que eles estão cantando ou tocando, eles conseguem corrigir facilmente tanto o que eles estão produzindo, quanto o que os companheiros de palco ou altar também estão produzindo. Então eu sou o baixista, eu ouço o tecladista dando uma nota errada, eu consigo identificar facilmente, já que uma vez que o sinal do teclado está praticamente aqui do lado da minha orelha. Essas são apenas 8 vantagens que eu encontrei e listei, mas existem outras diversas. Se você tem alguma vantagem que você acha interessante que eu não falei aqui, por favor, deixa aqui nos comentários, eu vou fazer a maior questão de ler e provavelmente vou comentar também no próximo vídeo. Beleza, Thiago, você falou pra mim das vantagens, tá? E do que eu preciso basicamente para implementar um sistema de monitoração por fone na minha igreja? Bom, basicamente você vai precisar da mesa de som, de fato, que é ela que vai transmitir todos os sinais que vão servir de retorno para os músicos ou cantores. Você vai precisar de fones de ouvido, obviamente, que todos os músicos ou cantores irão utilizar. E você também vai precisar de um amplificador de fones. Por que você precisa de um amplificador de fones? Algum tempo atrás existia uma discussão no mundo do áudio, onde alguns alegavam que, poxa, eu sempre liguei o fone direto na saída auxiliar da mesa e nunca aconteceu nada. Outros alegavam, mas não é o correto, você precisa de um amplificador de fone por questões de diferenças básicas de sinal. A realidade é que você não pode usar um fone diretamente na entrada auxiliar da mesa de som, justamente porque o nível que a saída auxiliar da mesa de som proporciona é um nível diferente, com uma impedância diferente, que exige um tipo de circuito diferente, que é o nível que o fone de ouvido tem e espera receber de qualquer equipamento. Isso aqui daria um assunto inteiro para um próximo vídeo sobre tensão, corrente elétrica e impedância. Mas nesse primeiro momento eu quero que você saiba que você não pode ligar um fone diretamente na saída auxiliar da mesa. Você precisa sim de um amplificador de fones. E dentre os amplificadores de fone existem vários modelos. 2 sistemas principais. Existem sistemas digitais e sistemas analógicos. Eu vou falar agora algumas características dos sistemas digitais. Uma das maiores vantagens de um sistema digital é que ele possibilita o controle e a mixagem total de todos os canais, totalmente feita individualmente por cada músico ou cantor. Essa mixagem você não deixa na mão do técnico, já que é uma mixagem para você ouvir, o músico ou cantor, você mesmo que vai decidir se você quer ouvir mais baixo, se você quiser ouvir mais teclado, mais guitarra, mais voz, menos voz, você que determina tudo. Os sistemas digitais, como o P16M da Behringer, possibilitam que você faça essa mixagem na sua mesinha, do seu lado, sem precisar ficar pedindo nada para o técnico de som. As interligações do sistema digital são feitas através de cabos de rede, geralmente com plug RJ45, e geralmente é mais fácil de você usar um sistema de monitoração por fone de ouvido de forma digital, usando também uma mesa digital com o mesmo protocolo. Porém, você também pode usar um sistema digital numa mesa analógica. A única coisa que você tem que se atentar é que no meio do caminho você vai precisar de um conversor para converter os sinais de analógico para digital. No caso do P16i, ele recebe os sinais de forma analógica da mesa, converte internamente de forma digital, no formato digital, e manda ele para o PowerPlay P16M para que o músico ou cantor possa fazer sua mixagem totalmente independente, sem precisar de mais ninguém. O P16M, assim como outros PowerPlays digitais também, possibilita que você faça ajustes precisos de processamentos de forma totalmente digital, como equalização, compressão, você pode ajustar o pan, o quanto você quer ouvir do lado esquerdo ou lado direito do fone, você pode também salvar a cena, enfim. O processamento é gigantesco e ele não deixa de ser uma mesa digital. PowerPlay digital é uma mesinha digital pequena que você tem para controlar somente o seu som. A diferença é que essa mesa você controla somente o som que vai para o seu ouvido. Só isso. Outra curiosidade também sobre o PowerPlay P16M é que ele possui 2 saídas. Você possui uma saída nível de linha e você possui uma saída nível de fone. Aqui também um paralelo. Por que o fabricante colocou uma saída nível de linha e outra saída nível de fone, sendo que as pessoas falam que pode sim ligar fone na saída de linha? Se esse fosse o caso, colocaria 3 ou 4 saídas e não especificava nada. Qualquer coisa que você ligar ali estaria funcionando. Mas não é esse o caso. A nossa realidade é que você tem uma saída para nível de linha, que é o caso da saída do PowerPlay que ela disponibiliza, e outra saída nível de fone, que o PowerPlay também disponibiliza, mas são circuitos totalmente separados e independentes. Bom, essas são algumas das características do sistema digital de monitoração por fone de ouvido. Porém, você também tem os sistemas analógicos, e agora eu vou falar um pouco para você sobre os sistemas analógicos, que são geralmente os mais utilizados.
A maior diferença do sistema analógico para o sistema digital é que no caso do analógico, quem faz a mixagem para o que você vai ouvir ou vai deixar de ouvir é o técnico que está lá na mesa de som. Você não consegue operar lá porque o equipamento, o aparelho, o PowerPlay, o amplificador de fone, não te dá essa opção de fazer a mixagem por canal. A mixagem fica inteiramente por conta do técnico. E essa é a maior diferença do sistema de monitoração por fone analógico e do sistema de monitoração por fone digital. Outra coisa muito importante de falar também é que no sistema analógico, a quantidade de mixagens que o músico ou técnico de som vai poder ouvir depende totalmente e exclusivamente da quantidade de saídas adicionais auxiliares que o técnico disponibiliza na mesa de som. Por exemplo, você tem lá o auxiliar send 1, 2, 3 e 4. Se você quiser ligar o 1, 2, 3 e 4 num sistema de monitoração por fone, você consegue ligar no sistema analógico e você vai ter exatamente 4 vias de mixagem totalmente independentes. No caso do sistema digital, em se tratando de uma mesa também digital, você não precisa usar a saída auxiliar send 1, 2, 3 e 4, nem tampouco qualquer outra saída física, até porque o sistema digital ele vai receber o sinal da mesa digital em formato já digital. E em formato digital você não manda nos cabos analógicos, você manda através de um cabo de rede, que nesse cabo de rede já está contido todos os 16 ou mais sinais que o músico ou cantor vai precisar para fazer sua própria mixagem. Então, resumindo, a principal diferença entre o sistema analógico e digital é que no analógico você está totalmente dependente da quantidade de saídas auxiliares para poder determinar a quantidade de mixagens independentes que você vai ouvir ou os outros cantores ou músicos também irão ouvir. Então esse é um fator muito importante que a gente precisa se atentar. A quantidade de mix independente que um sistema analógico vai possibilitar de ser ouvida depende exclusivamente da quantidade de saídas auxiliares disponíveis lá na mesa de som. Nesse exemplo que eu dei anteriormente, no auxiliar send 1, 2, 3 e 4, no auxiliar send 1, por exemplo, se eu saio com o cabo lá e entro num PowerPlay ou num amplificador de fone analógico no canal 1, toda a mixagem do canal 1, do auxiliar send 1 da mesa de som, tudo que for feito lá estará sendo enviado para o canal 1 do PowerPlay. E nesse caso, aquela mixagem, aquele canal respectivamente irá ouvir. Se eu ligar uma saída auxiliar send 2 daquele canal da mesa de som, partindo para outro canal de entrada do amplificador de fone, e esse canal é o canal 2, tudo que o técnico, o operador de som, fizer na saída auxiliar 2, tudo que for feito lá irá repercutir somente no canal 2 no amplificador de fone. Nesse caso, até agora eu tenho duas mixagens totalmente independentes. E assim sucessivamente pelo número de saídas auxiliares que a mesa vai disponibilizar. Outra curiosidade sobre os sistemas analógicos é que alguns também possibilitam ligações em cascata, como é o caso do PowerPlay da Behringer HA4700. Eu consigo entrar com um sinal estéreo nele e também sair com um sinal estéreo para que eu possa mandar esse mesmo sinal para um outro PowerPlay da Behringer HA4700 ou até algum outro modelo. Nesse caso, eu consigo ir cascateando os equipamentos e aumentando as minhas vias de auxiliares. E uma outra curiosidade também sobre os sistemas analógicos é que alguns deles possibilitam mais de uma saída para fone por canal. No caso do HA4700 da Behringer, possibilita até 3 fones por canal. Enfim, amplificadores de fones analógicos existem vários modelos. Os digitais também existem, mas nem tanto, nem se compara quanto os sistemas de amplificação para fone analógicos. Eu separei aqui 5 modelos completamente diferentes e eu vou falar rapidamente sobre cada um deles para ficar um pouco mais fácil a gente entender e também aprender um pouco das possibilidades de ligação que a gente tem com cada modelo respectivamente. O primeiro modelo eu separei o PM1 da Behringer. Esse modelo é bem simples, ele tem uma entrada com uma saída para fone e um controle master de volume praticamente. Nesse caso ele é útil para quando eu tenho somente um músico ou cantor tocando e eu vou usar somente uma saída auxiliar da mesa de som e eu vou mandar essa saída para a entrada desse PM1, desse amplificador de fone da Behringer, que é o PM1, e o músico ou cantor irá ouvir somente aquela mix independente de outro e não tem mais possibilidade de ligar outros canais. Já o HA400, também da Behringer, você tem uma entrada, só que você tem 4 saídas para fones de ouvido. Nesse caso, você recebe uma saída auxiliar lá da mesa de som, só que essa saída auxiliar, o som que foi mandado por essa saída auxiliar, não vai ser ouvido somente por um músico ou cantor. Pode ser estendido até 4 músicos ou cantores ou quem quer que esteja fazendo uso do amplificador de fone. O que vale a pena destacar é que nesse caso, a mesma mixagem vai para as 4 saídas de fone. Você não tem mixagens individuais. Quando eu falo de mixagens, eu me refiro aos níveis de volume basicamente.
Não tem como a pessoa que está ouvindo a saída de fone 1 pedir para aumentar a bateria na saída de fone 1 e a pessoa que está ouvindo a saída de fone 3 pedir para baixar a bateria. O que for feito na saída de fone 1 vai ser feito na 2, na 3 e na 4. Justamente porque o que está sendo endereçado para essas 4 saídas é apenas um sinal que está vindo totalmente do auxiliar 101 lá da mesa de som. O HA400 da Behringer, nesse caso, é interessante para quem só dispõe de uma saída auxiliar da mesa, mas quer fazer o uso do sistema de monitoração de fone e todos os seus benefícios para 4 ou músicos ou cantores, respectivamente, desde que não tenham problema em ouvir todos os 4 a mesma mixagem. Um outro amplificador muito utilizado também, que foi falado aqui anteriormente, também da Behringer, é o HA4700. Diferente dos dois primeiros, o HA4700 possibilita a entrada de 4 canais de 4 mixagens totalmente independentes, além de uma entrada geral estéreo. Nesse caso, ele é muito útil para quando você tem 4 saídas auxiliares e você quer fazer uma mixagem totalmente individual e específica para um músico ou cantor. Você pode fazer uma mixagem do canal 1 para bateria, do canal 2 para o baixo, do canal 3 para guitarra e do canal 4 do teclado, por exemplo. E além disso tudo, você consegue mandar uma outra mixagem para a entrada LR do amplificador e o próprio músico ou cantor, através do próprio amplificador de fone, consegue escolher se ele vai ouvir mais a mixagem LR que você mandou ou mais a mixagem dedicada que está entrando exatamente no canal dele. O 4700 da Behringer também foi ele que eu disse que possibilita até 3 fones por canal. Nesse caso, se a gente fosse fazer as contas, 4 canais, sendo 3 saídas de fones praticamente para cada um deles, você teria até 12 fones para que cada músico ou cantor escuta de forma independente. O que é importante lembrar é que cada canal, uma mixagem independente. Então, se eu tenho 3 fones em um canal, os 3 fones irão ouvir apenas a mesma mixagem, que foi enviada por uma saída auxiliar lá da mesa de som. O HA4700 disponibiliza também o controle de volume por cada canal, disponibiliza também um pequeno equalizador de grave e agudo e também possibilita que você comute, que você alterne entre se você quer ouvir mais a mixagem LR geral, que eu falei que ele também possibilita, ou que você ouça exatamente a mixagem dedicada para sua via. Um exemplo clássico de utilização do 4700 é que, vamos dar uma suposição aqui, eu sou um baixista e eu tenho meu direct box. A saída principal do meu direct box está indo lá para a mesa de som para o técnico fazer a mixagem dele. Ele, todavia, devolve para o meu amplificador de fones uma mixagem totalmente independente para os músicos ou cantores. E essa mixagem está entrando no canal LR do meu amplificador de fones. Só que no meu direct box eu tenho a saída link. Essa saída link eu consigo sair com o cabo até ela e entrar na entrada input auxiliar do meu canal do amplificador de fone. Nesse caso, eu consigo escolher com aquele parâmetro que eu disse que tem no 4700 entre se eu vou ouvir mais do LR, que é a mixagem que eu recebi da mesa, ou se eu vou ouvir mais da entrada auxiliar 1 do canal 1 do PowerPlay, que é a mixagem que está saindo link lá do meu direct box. Nesse caso, eu tenho a opção de escolher mais da mixagem que ele está mandando ou mais do meu próprio instrumento. Se eu rotaciono para a direita, por exemplo, eu ouço mais do baixo. Se eu rotaciono para a esquerda, eu ouço mais a mixagem geral que o técnico mandou para mim lá da mesa de som. E eu consigo reproduzir isso para todos os outros instrumentos. Direct box do teclado, direct box da guitarra, enfim, qualquer outro tipo de aplicação é totalmente perfeita e possível, já que estamos falando do mesmo nível de saída, que é um nível de saída a nível de linha. Então é totalmente possível e não tem nenhuma receita de bolo. Vale a pena a gente se atentar aos níveis de saída e entrada de cada equipamento. Respeitando isso, você pode brincar e poder usufruir o melhor possível, a melhor maneira possível do PowerPlay do amplificador de fones que você adquiriu. Um outro amplificador de fones também muito utilizado, também da Behringer, é o HA8000. Diferente do 4700, o 8000 ele tem 8 canais totalmente independentes de mixagem. Nesse caso, se eu tiver 8 saídas auxiliares na mesa, eu consigo mandar até 8 sinais totalmente independentes e ouvir até 8 mixagens também totalmente independentes. Vamos supor que na banda ou lá no grupo de louvor eu tenho bateria, baixo, teclado L, teclado R, guitarra, violão, vocal 1 e vocal 2. Total 8 vozes e instrumentos todos juntos. Nesse caso, eu consigo mandar um fone de ouvido para cada um desses receptores, para cada um desses produtores e receber uma mixagem totalmente dedicada, já que o HA8000 possui esses 8 canais de entrada e disponibiliza uma saída de fone para cada um desses 8 canais. Outra coisa também é que ele possibilita uma saída adicional para fone por canal também. Então, fazendo as contas, 8 canais com 2 saídas de fones por canal, eu tenho um total de 16 fones que irão ouvir
8 mixagens independentes. Um outro amplificador de fone também muito conhecido e muito utilizado é o amplificador da PowerClick modelo DB05. Esse amplificador possui 2 canais de entrada e uma saída para fone. Esses 2 canais de entrada você pode receber até 2 mixagens, só que ele é muito mais utilizado sendo feito de forma cascateada. Por exemplo, eu tenho aqui um PowerClick DB05 aqui na minha cinta. Eu recebo um sinal lá da mesa de som e entra no canal 1 de entrada, saio com esse sinal do canal 1 e vou para o outro músico e entro lá no canal 1 ou canal 2 independente. Nesse caso, entrou o sinal pelo meu PowerClick, saiu do meu PowerClick e foi para o PowerClick do meu amigo que está tocando ali do lado. E assim eu posso ir transmitindo o sinal sucessivamente, sem que seja necessário eu pegar vários cabos e comprar vários PowerClicks e ligar um independente do outro. Eu consigo cascatear justamente porque o PowerClick possibilita esse tipo de ligação. O que vale a pena a gente lembrar sempre são as questões de níveis e de amplitudes dos sinais. Bom, eu falei de 5 modelos de amplificador de fone totalmente analógicos, dos que mais são utilizados no mercado e dos que mais a gente acaba encontrando nas igrejas. Porém, também existem outras diversas marcas que se assemelham a esses também, possuem características semelhantes e que também são excelentes aparelhos de excelentes fabricantes. Vale aí a escolha e a pesquisa de cada usuário. Uma última coisa antes de encerrar é que algo muito importante que nós precisamos observar na hora da montagem de um sistema de monitoração por fone de ouvido, seja ele digital ou analógico, mas principalmente os sistemas analógicos, é a observância dos níveis de sinais e tipologia dos sinais. Aqui no nosso canal tem um vídeo que a gente fala sobre isso, eu vou deixar o card aqui em cima agora, onde a gente fala sobre tipos de plug, de cabos e tipologias e classificação dos níveis de sinais de áudio. Mas em resumo, uma coisa é o sinal balanceado, outra coisa é o sinal estéreo. Uma coisa é o sinal mono, outra coisa é o sinal desbalanceado. Essas classificações se relacionam, porém precisam ser observadas. Um exemplo clássico de uma situação que a gente precisa se atentar para as classificações dos sinais é no caso do PowerPlay da Behringer HA4700. Nesse PowerPlay, a gente tem uma entrada estéreo dividida em 2 plugs, em 2 conectores XLR, XLR-A, XLR-B, no qual o XLR-A irá receber o sinal left da mesa de som e o XLR-B irá receber o sinal right da mesa. Mas o que é importante a gente falar é que ambos os conectores são conectores que esperam receber um sinal balanceado. Só que em cada conector o sinal é balanceado, todavia, por ser balanceado, ele é mono, tanto no conector A quanto no conector B. Já no mesmo aparelho, no mesmo equipamento, o HA4700 da Behringer, na entrada auxiliar de cada canal, o plug ou conector espera receber um sinal estéreo e não balanceado. Nesse caso, ele espera receber na ponta do conector P10 ou TRS chip o sinal positivo, que seria o sinal da esquerda, por exemplo, e no meio do conector, no anel, no ring, outro sinal positivo, só que no caso o lado direito. E no corpo do plug eu tenho a malha junto com o negativo. Então esse conector espera com que você mande até ele um sinal estéreo, sendo o sinal da esquerda e o sinal da direita. Mas se você quiser mandar um sinal mono, você também pode. Você só dispõe de um cabo TS, de um plug TS, por exemplo, que só tem o chip e o sleeve. Você pode fazer essa ligação. A única diferença é que na frente do painel do HA4700 você vai selecionar a opção mono e nesse caso o próprio aparelho, o próprio equipamento vai copiar o sinal da esquerda para a direita. Nesse caso você vai ouvir os dois lados, só que a mesma mixagem. Esse conceito de balanceado, desbalanceado, mono e estéreo não é somente importante para a implementação de um sistema de monitoração por fone, é também importante para qualquer outra área do áudio. São conceitos básicos que a gente precisa entender e compreender para a gente poder ter sucesso em compreender as outras coisas, os outros assuntos no nosso caminho de aprendizagem do áudio profissional. Bom, espero que eu tenha passado para você uma visão geral sobre as possibilidades de ligações que você tem com sistemas de monitoração por fone de ouvido e é, de fato, resumindo o vídeo inteiro, um sistema maravilhoso, do qual se você souber fazer uso desse tipo de sistema, você vai saber aproveitar e tirar o melhor de cada equipamento, seja ele analógico ou digital. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, você é um guerreiro em ficar me escutando aqui até agora, então, por favor, faça valer, deixa aqui o seu curtir, deve estar aqui do meu lado direito ou esquerdo seu, inscreva-se aqui no canal também, ativa o sininho porque a gente está postando conteúdo com frequência aqui no nosso canal e no Instagram também, que está aqui em cima, continua aparecendo, a gente posta conteúdo todo santo dia. Também tem um grupo do Telegram aqui embaixo, entra lá e a gente tem um grupo de estudo e a gente consegue discorrer sobre mais. Falei um monte de coisa, mas você faz o que você quiser e se você realmente achar interessante ou necessário. Se você quiser, aproveitando que eu falei bastante também, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa, com um músico ou com um técnico da sua igreja. Se você é músico, compartilha com o técnico. Se você é técnico, manda para o músico. Ambos juntos
juntem, montem um grupo, conversem com o pastor e vão fundo que o sistema de monitoração por fone é um sistema maravilhoso e eu me coloco à disposição para ajudar no que você precisar através do nosso Instagram aqui em cima. Tamo junto, muito obrigado, até o próximo vídeo.